Bom, vamos lá, Miguel. Conforme eu havia introduzido, hoje a gente tem algumas bombas aí para repercutir, bombas essas feitas pelo advogado Roberto Bertoldo, que concedeu entrevista hoje pela manhã ao Fórum 11h30, com Renato Rovai, Adri de Lorenzo e tudo mais. O Roberto Bertoldo, né, ele alega ter sido vítima de perseguição e espionagem da ABIN e também do ex-juiz Sérgio Moro. Ele seria um dos alvos do Tony Garcia, que está aqui sempre conosco no Jornal da Fórum, um ex-deputado estadual, que seria o chamado agente infiltrado do Sérgio Moro na Lava Jato. Quem disse que era o agente infiltrado do Moro na Lava Jato é o próprio Tony Garcia, né? E recorrentemente ele está aqui no Jornal da Fórum comentando todas essas nuances da Operação Lava Jato, da turma do Moro, da turma do Dallagnol, enfim. E aí, nesta entrevista ao Fórum 11h30, hoje pela manhã, o Roberto Bertoldo informou que o principal alvo do ex-juiz, né, do ex-juiz Sérgio Moro, era, de fato, a Petrobras. Algo que a gente já vem falando há bastante tempo, né, que as notícias mostraram ao decorrer dos anos, mas ele dá alguns detalhes sobre essa atuação do Moro, detalhes que chegam até mesmo à escolha do avião para levar o presidente Lula à prisão quando o presidente foi preso no ano de 2017, né? Bom, vamos lá. Trazendo aqui algumas das revelações feitas por Bertoldo. Ele afirmou em entrevista ao Fórum 11h30 desta manhã que o projeto de Moro não era pessoal, conforme alguns achavam, não era algo pessoal de estrelismo da parte do Moro, como muitos pensavam, mas sim tinha como objetivo causar prejuízo à Petrobras desde antes mesmo da Operação Lava Jato. Vou destacar uma declaração aqui do advogado Roberto Bertoldo nessa entrevista. Abre aspas. Por muito tempo eu achei que o Sérgio Moro tinha interesse no estrelato. E eu acho que esse interesse existe sim, mas eu cheguei à conclusão de que tem algo muito mais grave por trás do que simplesmente a vaidade desse indivíduo. E aí o Roberto Bertoldo diz que antes da entrevista solicitada pela TV Fórum, ele chegou a perguntar para alguns clientes deles e algumas pessoas que passaram pela própria Lava Jato. E entre essas pessoas estariam doleiros aí, que foram investigadas pela operação. E aí o Bertoldo afirma que 2 desses doleiros deram a seguinte informação, que quando eles foram abordados para fazer a delação, foi informado a eles o seguinte, que eles teriam sido abordados por agentes da ABIN ou da Polícia Federal para falarem de movimentação que envolvesse diretamente a Petrobras. E aí o Bertoldo cita o nome de um suposto agente do Sérgio Moro que se chamaria Eurico Montenegro. Segundo o advogado, esse era o principal interessado em extrair informações sobre a Petrobras. E aí, destacando mais uma vez outra fala do Bertoldo em entrevista. Abre aspas. O foco dele era encontrar algo relacionado à Petrobras. Ele buscava essas informações, insistia e oferecia a esses doleiros a delação premiada desde 2006 e 2007, caso eles entregassem coisas relacionadas à Petrobras. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar à interpretação de que a indústria do petróleo internacional foi a grande beneficiada com a Lava Jato, né? Que é uma tese que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo na mídia progressista, mas agora vindo diretamente das palavras de um advogado que foi perseguido pela operação. E o Roberto Bertoldo, conforme eu introduzi no comecinho dessa notícia, ainda dá alguns detalhes um tanto quanto, digamos, curiosos por parte do Sérgio Moro, né? Ele afirma que o ex-juiz foi responsável por determinar uma aeronave para o traslado do Lula para detenção na Polícia Federal em 2017, mas uma aeronave em condições precárias. Teria sido uma decisão do Moro, com qual objetivo a gente não sabe, mas é um tanto quanto bizarro, né? Essa aeronave foi a que transportou o presidente Lula do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, até a prisão, a sede da Polícia Federal em Curitiba. Todos se lembram que antes de se entregar, após a ordem de prisão do ex-juiz Sérgio Moro, o presidente Lula fez um ato junto à militância e seus apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Então, só para trazer aqui a declaração exata do Roberto Bertoldo, abre aspas.
Eu tenho informações, por exemplo, que o Moro foi a pessoa que escolheu o avião que iria transportar o presidente Lula quando ele saiu do sindicato em São Bernardo. Ele entrou em contato com a Polícia Federal e determinou que o avião seria utilizado para transportar o presidente Lula fosse um avião precário. É o que diz aí, então, portanto, Roberto Bertoldo, em uma das bombas, entre outras, que ele soltou nessa entrevista ao Fórum 11:30. A gente vai comentar as outras aqui, mas eu sugiro até que depois todos acompanhem os cortes do 11:30, que estão disponíveis no canal da TV Fórum.